Se você assistia ao Jaspion na infância, seja pela Manchete ou pela Record, então você se lembra do Magaren. O Magaren foi com certeza um dos maiores vilões da nossa infância. E ele se apresentava como filho de Satangos. Mas não era só isso. Era o Magaren que incomodava a organização maligna, recrutando soldados pela galáxia para servir a sua organização. E ele também recrutava guerreiros, para poder enfrentar e derrotar o Jaspion. Mas você se lembra como que o Magaren foi derrotado pelo Jaspion? E na minha opinião, o Magaren cometeu um erro crucial que culminou na sua derrota. Talvez, se não fosse por esse erro, o Magaren poderia ter tido um final diferente. Mas e aí, você tá curioso para saber o que é? Então, chega mais! Muito bem, então. Meu nome é Gerson, o Guerreiro Nerdola. Porque todo Nerdola raiz é um guerreiro. E para você que está chegando agora, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Magaren, ou Mad Gallant, no original japonês, é o principal antagonista humanoide de Jaspion e o filho de Satangos, o grande vilão da série. Digo filho entre aspas, porque na verdade ele também nasceu das energias negativas do universo, assim como seu mestre. O Magaren aparece pela primeira vez na série no 4º episódio, intitulado A Fúria do Pântano. Mas ele só se apresenta para o Jaspion, dizendo seu nome e também se dizendo filho do Satangos no 6º episódio da série, que é o episódio Gordon em Busca da Mãe. O que torna o Magaren especial é a sua dualidade. Ele é um vilão estrategista que comanda monstros e mercenários galácticos, mas também é um combatente que enfrenta o Jaspion diretamente. Diferente de outros vilões de Tokusatsu, que muitas vezes são caricatos ou dependem só da força bruta, o Magaren ele é cruel, manipulador e extremamente inteligente. Ele não hesita em usar táticas covardes, como sequestrar inocentes para chantagear o Jaspion. E guarda essa informação, porque o Magaren, sim, ele aparecia para enfrentar o Jaspion, só que eram lutas breves e logo o Magaren dava no pé. E na maioria das vezes, quem enfrentava o Jaspion eram os próprios soldados do Magaren, ou então os vilões que o Magaren contratava para derrotar o Jaspion. E o Magaren também gostava de levar vantagem sobre o Jaspion na covardia. Ele sequestrava alguém, e obrigava o Jaspion a lutar sem armadura. Claro, é uma estratégia válida, porque estamos falando de um vilão. E o objetivo dele era exterminar o Jaspion o mais rápido possível para dominar a Terra e concluir o objetivo do Satangos. Então, era uma maneira covarde de lutar? Era, mas não deixa de ser uma atitude inteligente, já que desde o começo, o próprio Magaren já havia percebido que não seria nada fácil derrotar o Jaspion. Então, ele precisava de estratégia para isso. Outros momentos em que o Magaren se mostrou um vilão muito inteligente era quando o Magaren distraía o Jaspion. Enquanto isso, ele punha em prática os seus planos de ataque. E para isso, ele contava com a ajuda de vários outros vilões. E assim, enquanto o Jaspion estava lá enfrentando os vilões, em outra parte da cidade tinha um monstro atacando a cidade. Ou, quando o Magaren distraiu tanto o Jaspion como as autoridades locais, com a ajuda do criminoso Silk, que havia sequestrado crianças e dizia na TV que ele queria as barras de ouro do Banco do Japão. Enquanto o Jaspion estava lá preocupado com as crianças, o Magaren, com o monstro Destos, estava colocando bombas no fundo do mar para afundar o arquipélago japonês.
Mas claro, apesar de sua inteligência e de ser um estrategista nato, ele não contava com a astúcia do Jaspion, que conseguia escapar das várias armadilhas que o Magaren preparava. E essas séries, as séries Tokusatsu, elas deixavam bem claro que por mais que o vilão fosse forte, que o bem sempre prevalece sobre o mal. Outro ponto que diferencia o Magaren de outros vilões de Tokusatsu é que, pelo menos no começo da série, ele não usava aquele figurino espalhafatoso e típico de vilões de Tokusatsu. Quando ele estava sem a armadura, ele se apresentava em roupas normais e sempre de óculos escuros, e em público ele vestia ternos elegantes e tudo mais. Aí só no meio da série pra frente é que o visual dele da forma civil mudou. Magaren ganhou vida pelas mãos de Junichi Haruta, um ator e dublê japonês nascido em 1955. Haruta começou sua carreira no Japan Action Club, uma escola famosa por formar dublês para Tokusatsu. Antes de Jaspion, ele já havia interpretado heróis como o Gogo Black em Dai Sentai Gogo 5 e Dyna Black em Kagaku Sentai Dynaman. Em Jaspion, Haruta viu a chance de brilhar como vilão. Ele adorou o papel. Em entrevistas, ele disse que interpretar Magaren era especial porque ser o rival do herói tinha um charme único, como o de Darth Vader. Além de atuar na cena sem armadura, Haruta também fazia as sequências de ação com a armadura preta de Magaren, mostrando sua habilidade como dublê. Magaren não era o vilão mais forte fisicamente, mas compensava isso com sua mente brilhante e falta de escrúpulos. Ele adorava colocar Jaspion em situações impossíveis, como forçar o herói a tirar sua armadura Metaltech para lutar em desvantagem. Essa covardia era sua marca registrada. Ele manipulava pessoas como o Rod e a Sati, prometendo poder e riqueza, só para descartá-los depois. Também convocava mercenários galácticos como os Quasidemos, Gila ou a Bruxa Kyuza, para fazer o trabalho sujo enquanto tramava nos bastidores. Apesar de perder quase todos os duelos diretos com Jaspion, Magaren nunca desistia. Sua insistência e capacidade de planejar emboscadas, como a bomba relógio em Tóquio, mostravam que ele era uma ameaça real. E falando em emboscadas, vamos para um dos momentos mais marcantes da série, a primeira morte de Magaren. No episódio 29, intitulado A Morte de Magaren, Jaspion finalmente vence o vilão em um confronto épico. Após uma luta intensa, Jaspion corta o braço de Magaren e o derrota com um golpe Cosmic Laser. O vilão é mutilado e morre, deixando os fãs chocados, mas essa morte não durou muito. Satangos, furioso com a derrota de seu filho, convoca a bruxa galáctica Kyuza, em uma cena que dava arrepios na criançada nos anos 80 e 90. Ela reúne os pedaços mutilados do corpo de Magaren e, em um ritual macabro, faz seus membros se regenerarem dentro da armadura. Aí, quando o Magaren volta, ele abandona aquele visual com roupas normais e já adota mais um visual típico de vilão de Tokusatsu. Já no penúltimo episódio, tivemos a segunda e decisiva luta entre o Jaspion e o Magaren. E essa luta foi épica, porque dessa vez o Magaren treinou pesado com a ajuda do poderoso Satangos. E ele estava determinado a derrotar o Jaspion. Então, foi um combate memorável, com espadas, raio laser e tudo mais. Aí, lembra no começo do vídeo que eu falei para vocês guardarem aquelas informações sobre o Magaren aparecer para enfrentar o Jaspion, mas logo ele arregava? Ou como o Magaren só levava vantagem na covardia? Então, se você analisar desde o começo da série, o Jaspion enfrentou todo tipo de vilão, mostrando que ele foi muito bem treinado pelo Edin. Já o Magaren mandava os outros fazer esse trabalho de ter que enfrentar o Jaspion e tal. Então,
enquanto o Magaren ficava lá sentado na cadeira e mandando nos outros, o Jaspion estava lá arrepiando, ganhando cada vez mais força e experiência. O próprio Magaren reconhece no episódio 28, Dados Mortais, no Monstro Eletrônico, que é o episódio do Aiga, quando o Aiga Man apresenta dados antigos, tanto do Jaspion como do Dylion, que aqueles dados não serviam mais, pois o Jaspion, no momento daquele episódio, era muito mais forte do que o Jaspion do começo da série. Já o Magaren continuava apenas comandando as operações e chamando inimigos para enfrentar o Jaspion. Aí, a primeira vez que o Magaren resolveu lutar com o Jaspion ele mesmo, ele saiu perdendo. Mas a segunda vez foi diferente. Dessa vez, o Magaren treinou bastante para enfrentar o Jaspion. E embora não fosse o suficiente para derrotar o Jaspion, ele deu muito trabalho pro herói. Só que, presta atenção nisso. Na primeira luta, o Jaspion manda o seu Cosmic Laser contra o Magaren e o Magaren vai de base. Só que, na segunda luta, quando o Jaspion manda o seu Cosmic Laser, o Magaren resistiu ao Cosmic Laser. Só que num ato de desespero e também tentando mostrar a sua superioridade com relação ao Jaspion, o Magaren se transforma num Satangos. Porque foi isso que o poderoso Satangos disse no treinamento para o Magaren, que o Magaren também ia se tornar um Satangos. Aí o Magaren se transforma em Satangos, só que logo em seguida ele cai e explode e vai de base. E dessa vez foi para valer. Só que, embora o Magaren tenha resistido ao Cosmic Laser, claro, ele ficou muito ferido e debilitado. Aí, quando ele se transforma em Satangos, na minha opinião, foi uma atitude precipitada. A transformação foi demais para ele naquele momento, e foi isso que fez ele ir de base. E na minha opinião, esse final teria sido muito mais legal se quando ele se transformasse em Satangos, o Jaspion chamasse o Dylion e tivesse um combate para valer entre o Dylion e o Satangos. Mas e aí, você concorda com a minha opinião sobre o Magaren? Acha que eu estou viajando? Comenta aí nos comentários que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou familiar que gosta muito de Jaspion. Ou até mesmo para aquelas pessoas que cresceram nos anos 80 e 90. Pergunta para elas se elas se lembram do Jaspion, do Magaren e tudo mais. Porque é sempre bom resgatar essas lembranças da nossa infância. E é isso, o Guerreiro Nerdola vai ficando por aqui. Mas não se esquece que todo Nerdola raiz é um guerreiro. Valeu!